galera, beleza? Meu nome é Bruno Maia, sou professor de Química e hoje nós vamos para mais uma aulinha. Vamos falar hoje de ligação iônica, tranquilo? Mas antes vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida que tiver, se quiser um material, é só me mandar um WhatsApp, clica no link aí embaixo que cai direto lá, beleza? Então olha só, gente, o que vem a ser um átomo estável, tá? A gente fala sobre aquele tal modelo do octeto, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que diz que átomos que têm 8 elétrons na camada de valência são átomos estáveis. De onde surgiu esse modelo? Percebeu-se que os gases nobres são átomos mais estáveis do que os outros da tabela periódica, são elementos mais estáveis do que outros da tabela periódica. Do tipo, eles apresentam energia baixa, dificilmente se combinam com outros elementos. E aí, coincidentemente, os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Já os outros elementos tendem a formar ligações entre si, de modo que, quando eles perdem ou ganham elétrons, ou então passam a ter os mesmos 8 elétrons na última camada, assim como os gases nobres, eles também ficam estáveis, tá? Então, na verdade, vocês já devem ter ouvido falar na escola de regra do octeto, só que hoje em dia a gente chama isso de modelo do octeto, tá? Porque existem muitas exceções a essa regra e também existem outros parâmetros que vão determinar a estabilidade de um átomo, tá? Mas vamos trabalhar em cima desse modelo e o que tiver de diferente ou então alguma ressalva para fazer, nós vamos falando aqui. Então, se os gases nobres são os únicos da tabela periódica que já são estáveis, os outros elementos vão buscar essa estabilidade através das ligações químicas, tá? E a primeira ligação que a gente vai falar então é a ligação iônica, que trata-se de uma ligação que, estruturalmente falando, quando eu olho para a fórmula e quero saber os elementos que constituem essa substância ou essa ligação, ela tem que ter sempre um metal e um ametal na fórmula. Da mesma forma que vocês devem ter ouvido falar que o metal é sempre a espécie que doa elétron, já o ametal é a espécie que recebe elétron, tá? Tá, tudo bem, até aí beleza. Pode guardar isso, mas na verdade não é bem assim, tá? Vamos pensar nas propriedades periódicas. Os metais são elementos que têm um raio atômico grande. Se eles têm um raio atômico grande, eles possuem uma energia de ionização baixa, que é a energia necessária para tirar elétron. Isso quer dizer que o metal é uma espécie que perde elétrons com mais facilidade do que o ametal. Da mesma forma, os ametais, eles têm um raio atômico pequeno, portanto eles têm uma alta energia de ionização, é difícil tirar elétron dos ametais. Eles também têm uma afinidade eletrônica grande, isso quer dizer que eles liberam muita energia quando recebem um elétron, além de possuir alta eletronegatividade. Ou seja, eles têm grande tendência a atrair elétrons. Então, a gente determina que na ligação iônica, que ocorre entre um metal e um ametal, o metal é a espécie que perde elétrons, enquanto o ametal é a espécie que recebe elétron. Então, a gente também pode dizer, para facilitar, que ocorre uma transferência de elétron, mas não necessariamente é isso que ocorre. Então, nessa ligação, gente, há a formação de íons, por isso que ela chama de ligação iônica. Então, aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, então trata-se de uma ligação de natureza elétrica, porque se eu tenho uma espécie que perde elétron e se transforma em um cátion, e tem uma outra espécie que ganha elétron e se transforma em um ânion, cargas de sinais opostos se atraem. Então, a força que rege a ligação iônica é a força elétrica. Tá? Daqui a pouco a gente fala disso, inclusive, para falar sobre a questão da intensidade da ligação, que é o que vai determinar as temperaturas de fusão e ebulição dessas substâncias. E aí, as substâncias iônicas, então, em si, apresentam temperaturas de fusão e ebulição elevadas, tá?
Isso por causa da estrutura que a substância iônica forma. Em consequência disso, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Então isso é importante também naquelas questões que me dão várias substâncias iônica, metálica, molecular, para a gente compará-las de acordo com as características. Então saibam que as iônicas apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição, e uma das mais importantes é que os compostos iônicos são bons condutores de corrente elétrica apenas nos estados líquido e aquoso. Sem dúvida, essa é uma das características mais importantes dos compostos iônicos. E eu vou mostrar num desenho já já que isso só acontece nesses estados porque ocorre o que a gente chama de quebra do retículo cristalino. Já já eu falo, tá? Então, olha, vamos representar então uma ligação iônica. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. O mais famoso de todos, o mais comum, que é o do NaCl. Percebam que o sódio é um metal, tá? Ele se encontra na coluna 1A da tabela periódica, ele tem 11 elétrons. Cloro é um ametal que se encontra na coluna 7A da tabela periódica. Ele tem 17 elétrons, sendo 7 na camada de valência, por isso da coluna 7A. E aí, olha só o tal modelo do octeto aqui funcionando bacana. Percebam que eu fiz aqui a distribuição eletrônica do sódio, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. E o sódio apresenta, olha, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e apenas 1 elétron na terceira. Já o cloro apresenta 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 elétrons na terceira camada. Então a gente guarda, né, no ensino médio que é mais fácil para os metais perderem elétrons e é mais fácil para os ametais ganharem. Vamos ver por que esse modelinho funciona em vários casos. O cloro, perceba que na camada de valência ele tem 7 elétrons. Para ficar estável ele precisa de 8, então basta ele ganhar mais 1 elétron. E o sódio, ele tem 1 na camada de valência. Para ficar estável ele precisa ganhar 7 para inteirar os 8. Só que percebam que como ele tem 1 nessa camada de valência, ao perder este 1 elétron, a camada de valência passa a ser a segunda, que já tem os 8 elétrons. Então, por isso que a gente guarda assim e funciona, na maioria dos casos. E aí, a gente representa como? Eu coloco o sódio e ao redor do elemento aqui, do símbolo dele, eu coloco o número de elétrons que ele apresenta na camada de valência, já que ele está na coluna 1A. Já o cloro, da coluna 7A, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. E aí, só por uma questão de representação, para facilitar, eu puxo aqui, olha, o elétron do sódio vindo para o cloro. E aí, olha, sódio perdendo este 1 elétron vai ficar estável. Cloro ganhando 1 elétron vai ficar estável. Portanto, está aqui o nosso composto famoso NaCl, cloreto de sódio, que em outra aula nós vamos ver o porquê desse nome. E uma outra representação importante que a gente chama de Lewis é a seguinte: eu coloco os elementos entre colchetes. O sódio tinha 1 elétron na camada de valência, perdeu esse elétron, aí aqui fica vazio a camada que ele começou a ligação. E ao perder 1 elétron ele ficou com carga mais 1 ou simplesmente mais. Cloro tinha 7 elétrons na camada de valência, ganhou 1 elétron do sódio, ficou com 8 e ao receber 1 elétron do sódio ficou com carga menos 1 ou simplesmente menos, tá? A soma dessas cargas dá sempre 0 em um composto neutro. E se eu fizer mais 1 com menos 1, isso dá 0. Sacaram? Vou fazer mais um exemplo com vocês agora. Pegando agora mais um exemplo, então, agora eu vou fazer a ligação entre o cálcio e o flúor, tá? Cálcio é um elemento da coluna 2A, portanto, ele possui 2 elétrons na camada de valência. O flúor da 7A tem 7. Metal e ametal, então, uma ligação iônica. Para representar, eu puxo um elétron do cálcio para o flúor. Percebam que o flúor ganhando 1 elétron, agora ele está ficando estável.
Só que o cálcio ainda tem mais elétrons para perder. E por uma questão de representação, eu venho e coloco outro flúor para receber elétron, tá? Se o cara que está doando ainda não tiver estável, eu coloco outro para receber. Se fosse o contrário, se tivesse ainda para receber, mas esse cara já tivesse doado todos, eu colocaria outro doador de elétrons. E assim a gente vai fazendo até matar a fórmula da substância. Coloco outro flúor, olha, doei o elétron do cálcio. O cálcio, agora que perdeu os dois, ficou estável. Já o novo flúor recebeu um elétron e também ficou estável. Fórmula dessa substância, CaF2, porque eu usei um átomo de cálcio e 2 de flúor. Fazendo aquela representação de Lewis, olha, preste atenção como vai ficar agora. Eu coloco o cálcio dentro de colchetes, depois eu coloco o flúor no outro colchetes. Cálcio tinha 2 elétrons de valência, perdeu os 2 elétrons e fica com uma carga mais 2. Cada átomo de flúor tinha 7 elétrons na camada de valência. Cada átomo de flúor ganhou um elétron. Cada átomo de flúor fica com carga menos 1, porém nós precisamos de 2 átomos de flúor. E aí, para a gente conferir se deu certo, lembra da soma das cargas ter que dar 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 2 aqui do cálcio, dá 0. Tá? Então, gente, existe uma gama de substâncias iônicas, mas bate o olho, tem metal e ametal, é uma substância iônica, tá bom? E aí, só um detalhe importante para a gente falar sobre a questão da força da ligação e para vocês entenderem também o porquê da natureza elétrica. Eu tenho um cátion e um ânion. Eu tenho cargas e sinais opostos se atraindo. Então eu tenho uma força de natureza elétrica. Portanto, a gente recorre à física para poder analisar a intensidade da força da ligação iônica, tá? Porque esta é a fórmula que rege as ligações iônicas, no caso, por ser uma força de natureza elétrica. Sendo que, percebam que a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância entre as cargas. Por que disso? Existem questões que pedem para a gente analisar a intensidade da ligação, a temperatura de fusão para eu comparar entre substâncias iônicas. E aí são esses 2 fatores que vão determinar para a gente. Por exemplo, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Imagina que eu queria comparar a temperatura de ebulição ou a temperatura de fusão do sal de cozinha com o óxido de cálcio, que é a cal, tá? Uma outra substância iônica muito famosa que a gente vai ver também em outros momentos. E aí eu quero saber qual dessas duas aqui tem maior temperatura de fusão. Basta eu analisar qual delas tem uma ligação mais forte. E aí, primeiro, o NaCl, o Na tem carga mais 1, cloro tem carga menos 1. Nós fizemos esse exemplo. Já o CaO, o cálcio tem carga mais 2 e o oxigênio tem carga menos 2. Então, perceba que o produto das cargas aqui no CaO é maior do que o produto das cargas no NaCl. E quanto maior for o produto das cargas, maior é a força de atração. Portanto, o CaO tem uma temperatura de ebulição, olha, mais alta do que o NaCl. Sacaram? Ou seja, gente, quanto maior for o módulo da carga dos íons, é porque a atração entre eles é mais forte. E se tem uma atração maior, é mais difícil de separar. Então, isso determina a temperatura de fusão de uma substância iônica. Tranquilo? Outra seria a questão da distância. Quer ver um outro exemplo? Agora eu vou comparar o NaCl, por exemplo, com o NaF. E se vocês perceberem, olha, no NaCl o Na é mais 1 e o cloro é menos 1. E no NaF o sódio é mais 1 e o F também é menos 1.
Então, talvez a temperatura de fusão, a diferença na temperatura de fusão entre essas duas substâncias não esteja na questão do módulo das cargas. Percebam que o cátion, no caso, o Na+, é o mesmo nas duas substâncias. O que eu estou mudando é o ânion. E o F, se eu olhar na tabela periódica, o flúor possui um raio menor do que o cloro. Então, se ele possui um raio menor, a distância entre as cargas, entre os íons, vai ser menor. E perceba que a distância é inversamente proporcional à carga. Então, se eu tenho íons menores, a força de atração também vai ser maior. Isso quer dizer que o NaF tem uma temperatura de fusão maior do que a do NaCl, certo? É assim que a gente analisa então a temperatura de fusão e a força da ligação iônica, tá? Para ser bem sincero, a questão de analisar as cargas é muito mais comum do que o raio dos íons, mas é importante a gente saber dos dois, tá? E aí vamos ver agora por que da substância iônica só conduzir corrente elétrica nos estados líquido e aquoso. Então, gente, olha só o que acontece. Substâncias iônicas são sólidos à temperatura ambiente. Todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. O sal de cozinha é um dos melhores exemplos que nós temos. E o sal de cozinha no estado sólido, se eu ligar um circuito elétrico lá, acoplado a uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada vai apagar, ela não vai permanecer acesa, porque o composto iônico no estado sólido não conduz a corrente elétrica. Por que ele não conduz? Porque para que eu tenha condução de corrente elétrica, primeiro eu preciso de carga. Segundo, essas cargas têm que estar livres. Então, o composto iônico é composto por cargas, íons positivos e negativos. Só que esses íons se encontram presos no que a gente chama de retículo cristalino. Por quê? Porque se eu tenho cátion-ânion, cargas e sinais opostos, a tendência dessas cargas é todas ficarem juntas, abraçadas. E aí não tem como elas se movimentarem. Então, não tem como isso conduzir corrente elétrica no estado sólido. Agora, no líquido e no aquoso, sim. Por quê? Ambos esses dois estados, a gente vai ter a quebra desse retículo cristalino. Por quê? No estado líquido é quando eu pego o sal de cozinha e aqueço até ele derreter. Então, quando eu derreter, eu vou quebrar esses íons e eles vão ficar soltos daqui. Só que é muito difícil derreter um composto iônico. A temperatura de fusão é muito alta. Agora, quando a gente joga na água, aí sim ele também passa a conduzir. Por quê? Vamos entender aqui agora. Então, olha, eu chamo de retículo cristalino a estrutura dos compostos iônicos no estado sólido, tá? E aí os íons se encontram presos. Quando eu pego esse NaCl e jogo na água, as moléculas de água elas são angulares e são moléculas polares, quer dizer que elas possuem polos. Uma vez que o polo negativo se encontra no átomo de oxigênio, positivo no átomo de hidrogênio. Tá? Na nossa aula de ligação covalente eu vou falar disso daqui, da questão das cargas. E aí, quando eu jogar esse sal de cozinha na água, as moléculas de água vão começar a interagir com esses íons, tá? Lembrando que esse meu desenho ele ficaria mais bonito em 3D, mas eu espero que assim dê para entender. E aí, como a molécula de água possui polos, então esses polos da água podem interagir com os íons. De que maneira? O oxigênio, que é o polo negativo das moléculas de água, ele começa a interagir com os cátions do nosso retículo cristalino. Já os hidrogênios que contêm a carga positiva da molécula da água começam a interagir com os ânions do nosso retículo cristalino. E aí, o desenho bonito, como eu disse, ficaria em 3D, ficaria mais bonito em 3D, sendo que as moléculas de água iam começar a vir em direção a todos esses íons, essas esferas.
E quando chegar a molécula de água e envolver todo esse cátion, ele passa a interagir mais com as moléculas de água do que com os íons do retículo. E a água começa a tirar esses íons daqui. A água começa a desmontar esse retículo cristalino. Até que eu passo a ter aqui, depois da seta então, eu passo a ter, olha, os íons soltos. Ambos rodeados pelas moléculas de água, com o oxigênio negativo apontando para os cátions, hidrogênio positivo apontando para os ânions. E aqui agora eu passo a ter os íons, o que, gente? Livres. E se eles estão livres agora, eles podem se movimentar e conduzir a corrente elétrica livremente, tá? Então, quando eu jogo o NaCl na água, a água quebra o retículo cristalino e eu passo a ter os íons Na+ aquoso e Cl- aquoso. Isso que é aquoso, tá? É eu estar em água, é eu estar interagindo, envolvido pelas moléculas de água, tá? Esse processo de quebra do retículo cristalino também recebe o nome, você já deve ter ouvido, de dissociação iônica, separação dos íons. Aí eles passam a conduzir corrente elétrica. Tranquilo? Isso é muito importante, a gente vai ouvir falar muito disso sempre na química. Quando eu chegar lá nas bases, né, na dissociação das bases liberando a hidroxila, na própria dissociação dos sais, lembrando que o NaCl é um sal, existem outros. Quando a gente chegar em sais também, nós vamos ter muito essa dissociação iônica. Tranquilo? Valeu!